Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos continuar com os estudos sobre Gênesis e hoje queremos falar especialmente sobre a queda em pecado. Mas teremos que dividir esse estudo em duas partes para não se tornar assim muito longo e cansativo. Antes de mais nada, vamos cantar. Vamos cantar junto com o grupo Kyrie, Te Confesso a Deus, número 124 do nosso Louvai ao Senhor. Te confesso a Deus os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Muito bem. Ponto número 1. O conhecimento natural da lei. O casal foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso o Criador colocou dentro deles a sua vontade, a sua lei. Isso significa que ainda hoje existe essa lei natural de Deus no ser humano, com a qual a consciência dele julga seus atos e suas palavras. Nós vemos isso, por exemplo, nas criancinhas, aí de 3, 4 anos, por aí. A mãe sabe perfeitamente quando essa criança faz alguma coisa errada. Só pelas atitudes, pelo olhar, o jeitinho dela. E a mãe pergunta: o que você aprontou dessa vez? Nós chamamos isso a voz da consciência. É o ponto número 2, a consciência. Consciência não é uma faculdade que possa ser adquirida. Todos os seres humanos têm por natureza. É uma dádiva do Criador. Ela também nunca age independentemente de nossas convicções morais. A consciência é como um sentimento de compulsão. Sentimos que devemos fazer o que cremos ser certo e evitar o que acreditamos ser errado. Logo, para que a nossa consciência possa agir acertadamente, é absolutamente necessário que tenhamos convicções morais acertadas. E estas nós devemos recebê-las da própria palavra de nosso Deus, a norma da lei divina.
Portanto, sempre que nós obedecemos à voz da consciência, ela aprova o que fizemos, mas nos acusa toda vez que deixamos de agir assim. Ela irá aplaudir quando fizermos o que cremos ser certo ou quando cremos ser errado. Portanto, é errado fazer o que julgamos ser errado, porque daí vai contra a consciência. E nisso estaremos pecando. Ponto 3. A lei no jardim do Éden. Gênesis 2, 16 e 17 nós lemos. O Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Você sabe qual é a diferença entre liberdade e libertinagem? Presta atenção nessas duas frases. Sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Isso é liberdade. Sei que posso fazer tudo o que eu quero, portanto, não me impeçam. Isso é libertinagem. Portanto, liberdade é o estado da pessoa livre. Libertinagem é a vida de libertino, é a devassidão, licenciosidade. Para se ter liberdade, é preciso haver regras, precisa haver leis, que nós usamos e onde nós usamos o nosso livre-arbítrio, onde nós escolhemos. Caso contrário, acontece a libertinagem, que é exatamente a ausência de leis, de normas, de regras. E aí entra aquela questão do direito, dos direitos e deveres. No momento em que Deus dá uma ordem e coloca uma regra, Deus está oferecendo a liberdade ao casal, pois agora eles podem escolher comer ou não comer do fruto da árvore do mal. Isso é, obedecer ou não obedecer a Deus. Adão e Eva não eram fantoches, não eram robôs ou marionetes nas mãos de Deus. Eram seres pensantes, que possuíam intelecto, vontade, inteligência e responsabilidade moral. Ponto 4. A queda em pecado do casal. O que é pecado? A Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Por exemplo, comer do fruto daquela árvore parece ser coisa inocente. Mas uma vez que Deus havia proibido, tornou-se pecado. Assim, pecar quer dizer fazer o que Deus proíbe, ou deixar de fazer o que Ele ordena. É desobediência à sua vontade. E todo desvio da lei é pecado, seja grande, seja pequeno. Não existe graus de pecado. Diante disso, vamos olhar mais de perto o diálogo de Eva com o diabo, com a serpente. Gênesis 3:1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira tentação, e que hoje ainda acontece, foi a tentação de duvidar das palavras de Deus. Será que Deus disse isso mesmo? Será que ele queria dizer isso? E assim por diante. O diabo lança a semente da dúvida no coração de Eva, sugerindo que Deus tinha motivos egoístas e quis esconder alguma coisa deles. Versículo 4. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui são várias mentiras ditas pelo diabo. Aliás, o diabo é o pai da mentira. Nós lemos em João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira. Nós podemos observar que o diabo vai da dúvida sobre as palavras ditas por Deus à negação e rejeição total da mesma. Ele diz assim: Deus sabe. O diabo não questiona a compreensão da mulher sobre as instruções de Deus, mas cria dúvida sobre a integridade divina, sugerindo que o verdadeiro motivo pelo qual Deus não quer que eles comam da fruta é evitar que se tornem como ele. Como Deus, diz o diabo. Percebemos um progresso na questão da tentação. O diabo começou com a dúvida a respeito das palavras ditas por Deus, e agora ele avança para a rejeição dessas palavras e oferece à mulher o poder de estabelecer o seu próprio padrão de certo e errado, de definir a verdade por si mesma, sem a ajuda divina. Portanto, a tentação a qual o diabo expôs a mulher e a qual a humanidade tem sido sujeita é o desejo de tornar-se como Deus, determinando os seus próprios padrões de bem e mal e guiando sua vida de acordo com sua própria vontade, deixando assim Deus totalmente de lado. Versículo 5. Sereis conhecedores do bem e do mal. O Deus onisciente conhece o mal e entende a natureza destrutiva do mal. Porque até aquele momento, até aqui, o casal havia conhecido somente o lado bom da criação, o bem. Sabendo disso, o diabo falou uma meia-verdade, que se eles comessem do fruto proibido, conheceriam tanto o mal como o bem. Mas para conhecer o mal, isso ele não falou, eles teriam que cometer o mal da desobediência, quebrando assim a ordem, a lei de Deus. Mesmo antes de comer do fruto, ao estender a mão para pegá-la, Eva já havia cometido o pecado. E ao comer, o pecado foi apenas consumado. Voltando no início do versículo 4, diz assim: é certo que não morrereis. É outra mentira do diabo. A terrível morte proclamada por Deus seria em âmbito espiritual, que foi a separação da alma com Deus, que aconteceu naquele momento da queda. Quando pecaram, eles perderam todo o verdadeiro amor, a santidade, a inocência, o temor, o respeito a Deus. Também haveria a morte física, que é a separação entre o corpo e a alma. Uma violenta ruptura que Deus havia unido para fazer o ser humano. Também a essa morte o casal estava sujeito a partir do momento em que pecou. O ser humano, criado para viver, agora nasce para morrer. Bem, eu quero finalizar essa primeira parte do estudo lembrando as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 55 e 57. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, que é o poder de ferir? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Amém. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem bem, fiquem com Jesus. Tchau. Nesta petição, peço teu perdão. Venho em ti me consolar, só tu
podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração.